Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Ou tiver algumas dúvidas sobre as datas das provas também, alguns alunos entraram em contato comigo, né, para discutir isso aí. As datas ficaram para o dia 12/6, primeira VA, dia 17/6, segunda VA, e dia 19/6, terceira VA. Na primeira VA, vai cair lista 1 e 2, tá? Defini hoje, que vai ser a aula de segunda e a aula de hoje, e a lista que eu passei na segunda, a lista que eu vou passar hoje. Então, seria interessante vocês resolverem os exercícios. São exercícios, tipo, são 20 exercícios na primeira lista, só que são exercícios bem fáceis de resolver. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo privado, ou então a gente pode fazer uma aula para tirar dúvidas sobre sobre as listas no geral, né? O que eu falei hoje lá, que eu não ia tirar dúvida hoje, nessa aula de hoje, porque todo mundo, tenho certeza que nem todo mundo fez a lista. Então, seria interessante vocês fazerem a lista primeiro, entrar em contato comigo com a dúvida referente ao exercício para a gente resolver, tá bom? Porque se a gente for resolver exercício por aqui, a gente vai levar muito tempo e eu acho que não precisa, porque são exercícios bem fáceis de resolver. Mas se vocês precisarem, é só entrar em contato comigo. Agora eu vou compartilhar com vocês a aula de hoje, tá? Só um minutinho. Estão conseguindo enxergar? Sim. Estão vendo, né, gente, o compartilhamento? Por aqui não dá para ver o chat. Então tá bom. Então vamos lá. Continuando, né? Hoje a gente vai falar de representação gráfica da função real. A gente viu a função real na segunda-feira e hoje a gente vai ver representação gráfica dessa função real, tá? Então, um minutinho, deixa eu ver se consigo tirar isso aqui. Bom, o que é uma representação gráfica de uma função real? A representação gráfica de uma função real, que a gente chama de gráfico, não? A gente até viu um pouco na aula passada. Então, o gráfico de uma função, né? Esse f aqui de A em B, é o conjunto de todos os pares ordenados, os x e f de x. Então, todo número em x vai ter um f de x que é o mesmo que o y, né? Então, nós temos aqui, ó, essa equação S dos naturais. Os naturais, a gente viu lá que S de N é igual a N mais 1. Então, atribuo valores aqui, ó, a esse N e vou conseguir achar o valor de S, né? Que a gente calculou aqui da outra... Eu até mudei isso aqui, não mudei lá antes. Deixa eu ver aqui. Ctrl C. Vou mudar isso aqui. Então, a gente transformou isso aqui para x, né? F de x, então, o valor em y vai ser x mais 1 para o valor em x, né? Então, a gente tem aqui, a gente fez esses cálculos quando o x é igual a 0. Aqui nós corrigimos também, né? Que seria f. Gente, todas essas correções já estou fazendo, porque isso aqui vai ficar disponível para vocês lá no AVA, tá? E aí, quando vocês forem lá para ver, já tá tudo certinho. Vou até salvar aqui. Salvar. E aí, continuando então, tenho aqui os pares ordenados, né? 0 e 1, 1 e 2, 2 e 3, e a representação no gráfico, eles formam aqui no final, vão formar uma reta.
essa formação dessa reta, o que a gente vai estudar hoje? A gente vai estudar a representação dessa reta no gráfico. Como que esse gráfico, como que eu interpreto um gráfico? Como que eu interpreto isso? Só um minutinho. Como que eu interpreto aí essa curva, né? Que a gente chama de curva, essa reta também, que é chamada de curva, né? Que é a curva da função. Como é que a gente estuda ela? Como é que a gente faz a leitura desse gráfico? Então, eu tenho aqui um gráfico onde eu teria uma reta, né? Era só traçar uma reta aqui. E na aula de hoje nós vamos estudar como é que é feita a leitura desse gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, propriedades do gráfico da função f. Então, eu tenho aqui uma função f, aqui, ó, o meu gráfico. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho y, né? E aqui eu tenho uma função, né? Que é delimitada pelo menos 1 em x, 2,5 em x, e ela tem essa dimensão aqui em y, ó, daqui, né? Onde ela é a parte baixa aqui da função até a parte alta, né? São os vales e aí da função. Então, uma reta vertical pode, no máximo, conter um ponto do gráfico de uma função. Então, eu tenho aqui, ó, essa função, eu venho e traço uma reta. Então, se essa reta, ela passa aqui, ó, no eixo X, e ela corta a função, você vai saber que isso aqui é uma função se essa reta tocar nessa curva aqui, ó, em um ponto. Então, isso você já pode dizer que é uma função, tá? Uma reta vertical de equação x igual a a, y pertencente aos reais, contém um ponto do gráfico de uma função se e somente se o número está no domínio da função. Então, essa reta aqui, ela só pertence a essa função se ela cortar a curva. Vocês podem perceber que essa reta que eu tracei aqui, ó, R1, ela não corta a curva, então ela não faz parte dessa função, certo? Então, eu sei que é uma função quando eu traço uma reta, ela corta a minha curva em um ponto, e se eu traçar uma reta e ela não cortar a minha curva aqui, ela não faz parte do domínio da função. Então, ó, a reta vertical R1, que é essa daqui, cuja equação é igual cuja equação é x igual a menos 1 e 5, certo? Aqui, ó, menos 1 em x. Não toca o gráfico de f, pois o número menos 1,5... Ah, aqui é 1,5. Desculpa, gente. Então, não toca o gráfico em f, pois o número 1,5 não pertence ao domínio da função. Então, quem que é o domínio, gente? O domínio dessa função aqui são todos os valores referentes a essa curva aqui que estão em x. Então, qual que é o domínio dessa função? É de menos 1 até 2,5. Então, menos 1,5 não é domínio dessa função, tá? E todo domínio, ele tem uma imagem. Quem que vai ser a imagem? A imagem vai ser o f de x ou o y. A reta vertical R2 intercepta o gráfico de f em exatamente um ponto. Bem aqui, ó. Então, aqui, quando x é igual a 1, o f de x1 aqui, ó, vai estar bem aqui no gráfico em y. Então, ele só intercepta nesse ponto aqui. O ponto de coordenadas 1 e f de 1, pois o número 1 está no domínio, que é aqui, x, de f, a equação dessa reta é x igual a 1, certo? Então, eu tenho aqui a equação da reta, tenho que o meu domínio é de menos 1 a 2,5, e o único ponto que eu conheço do meu contradomínio aqui seria o 0, né? Que faz intersecção aqui. E o f de 1, que está relacionado a 1. Eu não sei esses números aqui, mas eu posso descobrir, tá? Mais pra frente. Então,
Que subconjuntos do plano cartesiano podem ser gráficos de funções? Então, assim, toda função, ela tem um conjunto de pares ordenados, que a gente chama de subconjunto do plano cartesiano, tá? Como é que eles podem ser gráficos de funções? Então, os conjuntos de pontos do plano que determinam de maneira natural uma função real são os conjuntos que têm propriedades que interceptarem retas verticais no máximo em um ponto. Então, se esse conjunto de pontos aqui, ó, que vai de -1 até 2,5, tiver retas que vai passar por ele aqui e vai interceptar só um ponto nesse conjunto, ele pode ser representado em gráfico, certo? Então, nós temos aqui, ó, propriedades do gráfico de uma função. Quais desses gráficos definem uma função? Então, o que a gente viu lá? Ó? Que todo gráfico que eu posso traçar uma reta e essa reta vai tocar em um ponto aqui na minha curva, eu posso considerar como o gráfico uma função, né? Então, aqui, ó, nós vemos na minha primeira aqui, ó, meu primeiro desenho veio para cá. Uma reta vertical só intercepta a curva do gráfico em um ponto. Então, se eu traçar aqui uma reta vertical, de todo jeito só vai interceptar essa curva aqui, ó, essa curva do gráfico em um ponto. Portanto, ela pode ser definida como uma função que tem um domínio, ó, de -2 até 1, que está contido nos reais. Posso chamar esse gráfico de função. Então, estou fazendo a leitura desse gráfico aqui. Tipo assim, se eu colocar lá na primeira VA, esse gráfico dessa função aqui, esse gráfico, desculpa, ele pode ser, ele é o gráfico de uma função real? Vai dizer sim. Por quê? Se eu passar uma reta aqui na vertical, vai cruzar com um ponto na minha curva. Esse aqui agora, uma reta na vertical também só intercepta a curva do gráfico em um ponto. Então, se eu traçar aqui, ó, o gráfico ele tem dois intervalos, ó, intervalo de G, ó, de -2 até -meio, união com 0 até 1. Então, isso aqui é só uma função que estabelece esse gráfico aqui. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que isso aqui é uma função, porque se eu passar uma reta aqui na vertical, só vai cruzar a minha curva em um ponto. Então, também é considerado uma função, certo? Mas olha a diferença do gráfico quando ele não é função. Ele intercepta essa curva aqui em 3 pontos, ó. 1, 2, 3. Tracei uma reta aqui, ó. Já a curva C não é gráfico de nenhuma função, pois a reta desenhada na figura corta em mais de um ponto. Então, tracei minha reta aqui, ela passou em 3 pontos. Isso aqui não é considerado função, certo? Então, gente, a leitura do gráfico para a situação 1. Então, nós temos aqui, ó. A gente viu ali o gráfico, agora a gente vai ver a equação. Sabemos que a solução para essa equação é dada como substituindo x e satisfazemos, a igualdade. Então, se eu substituir x por um número aqui e conseguir chegar nesse resultado, quer dizer que eu achei uma solução para essa equação, certo? Então, vou substituir aqui, por exemplo, x igual a 1. Aí eu venho aqui substituir o x por 1, ó. 1 ao cubo, né? X ao cubo menos 3 vezes 1. 3 vezes x menos 3 vezes 1 mais 1. Fiz a continha aqui no final, eu vi que -1 é igual a -1. Então, a gente diz que o 1 é solução dessa equação aqui. Por quê? Quando eu substituo 1 no x, eu consigo chegar aqui no meu resultado final, certo? Então, essa solução aqui é uma solução que faz parte, que satisfaz essa equação, certo? Considere essa outra equação aqui, ó, a segunda situação. X² mais 3x mais 2 é igual a 1. Se a gente definir
Se definimos uma expressão f pela esquerda da igualdade, isso é, então tem aqui a esquerda da igualdade, ó. Tem o igual aqui, a esquerda da igualdade, direita da igualdade, aqui na esquerda. X ao quadrado mais 3x mais 2 é igual a f de x, e x pertence aos reais. Então, eu posso escrever também que f de x é igual a 1, por quê? Isso aqui não é igual a 1? X ao quadrado mais 3x mais 2 não é igual a 1? E x ao quadrado mais 3x mais 2 não é igual a f de x? Então, f de x vai ser igual a 1. Isso aqui é uma das propriedades, tá, gente? Parece não fazer muito sentido, mas na hora que vocês forem fazer os exercícios e para as próximas atividades e temas que a gente for estudar, a gente vai estudar essas propriedades. Então, a gente diz que 1 é a imagem da função. O que é a imagem? F de x. F de x ou y. E o x a gente chama de quê? De domínio, certo? Então, nós vamos fazer um primeiro exercício aqui agora de como que eu vou fazer a leitura de um gráfico. Ó, exemplo 1. Faça a leitura do gráfico a seguir. Então, nós temos o gráfico aqui, é a mesma função, ó. Vocês podem ver que em x, ela tá no domínio, começa lá em -2, passa por aqui, passa pelo 0 e vai até 2. Aqui é a mesma coisa, ó, de -2 até 2. No y, ela vai de 1 até -meio. Então, eu sei que o meu domínio, meu x, é de -2 até 2. E a minha imagem, que é o meu f de x ou meu y, é de -meio a 1, certo? E aqui eu tenho passando duas retas cortando aqui, ó, no eixo y, né? Cortando o eixo y aqui, a reta y igual a b, né? E tem aqui, ó, a reta y igual a c. Agora eu vou fazer a leitura desse gráfico aqui, tá? Então, primeiramente, esse gráfico, ó, a imagem da função ou f de x, vocês lembram da imagem? F de x ou y, é o intervalo de -meio até 1. Primeira leitura que eu fiz no meu gráfico, certo? Segunda leitura, a reta y igual a b, aquela primeira reta lá, ó, que passa aqui, ó, intercepta o gráfico nos pontos x1b, tá aqui, ó, a gente viu lá no primeiro, isso aqui, ó, x1, x2 e x3. Então, ela vai interceptar aqui, ó, em x1 no x, b no y, x2 no x, b no y e x3 no x, b no y. Ela vai interceptar esse ponto aqui, ó, em 3 pontos. Esse gráfico, né? Em 3 pontos na curva que ele faz. Isso nos diz que a equação f de x igual a b, que é essa reta aqui, ó, tem 3 soluções quando ela é cruzada com essa curva, tá? Já na reta y igual a c, que é essa reta que passa aqui em cima, não tem intersecção com zero no gráfico f, pois o número c não pertence à imagem. Por que que não pertence à imagem? A imagem vai de -1,5 até 1. E o C está lá em cima. Vamos supor que ele esteja aqui em 1,5 acima. Que ele não está. Então, a gente diz que f de x igual a c aqui não tem soluções para essa equação, tá? Para essa curva. Quando f de x, quando a minha imagem é menor que b, olha aqui, minha imagem está aqui, ó, de -meio até 1. Quando ela é menor que b, então b está aqui, menor que b está aqui embaixo. Tem as seguintes soluções que pertencem aos conjuntos x1 e x2. Quais são os valores que eu tenho abaixo aqui, ó? Vai de x1 até x2. Aqui, ó. x1 não corta aqui e vai até x2. Então, esse vãozinho aqui, ó, esse vale, né, que a gente chama da curva, ele fica aqui, ó, quando quando f de x, quando a minha imagem está abaixo de b. Vai de x1 até x2. Ou também, quando ele faz essa curva aqui embaixo, ó, de x3 até 2. Então, eu digo que
Quando a minha imagem está abaixo de B, as seguintes soluções pertencem aos conjuntos x1 até x2, né? E x3 até 2. Isso aqui é um colchete mesmo, tá, gente? Quando é número, a gente representa por colchete. Agora, ó, quando a minha imagem é maior que B, tá acima de B, eu tenho essa crista aqui e esse pedacinho. Ela vai de -2 até x1, esse pedacinho. Aqui já é para baixo, né, de B. E vai de x2 até x3, quando ela é maior que B, né? E agora, eu já fiz, ó, f de x menor que b, f de x maior que b, e agora? Quando f de x é menor que c, agora é c, ó, tudo que é abaixo de c, qual que é a solução? Ela vai do intervalo de -2, né, que começa aqui minha curva, até o intervalo 2. Todos os números, né? E acima de C? Acima de C eu não tenho nenhuma solução para essa equação. Por quê? Nenhum ponto do gráfico de F está acima de C. Tá certo? Bom, gente, o que eu tenho para a aula de hoje é isso, tá? Os exercícios referentes a essa aula são esses exercícios, ó, da página 154. Vocês só vão continuar lá naquele livro, tá? São os exercícios referentes a essa aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Não, até agora não. Professor, repete aí, que dia é? A prova vai ser quando? Esse exercício tem que entregar quando? Eu não escutei na aula de segunda, não. Exercícios entregar todos até o dia 19/6, tá? Provas, dia 12, sexta-feira, dia 17, quarta-feira e dia 19, sexta-feira da semana que vem, certo? Dia 12, quarta. Não, dia Dia 12, 12, sexta agora. sexta. Dia 17, quarta-feira que vem. E dia 19, sexta-feira que vem, tá? Aí a dia de 12 é da primeira lista. Do dia 12 vai ser primeira e segunda lista, tá? Certo? Professora, a senhora vai disponibilizar a prova só na sexta à noite ou a senhora vai liberar ela no período da tarde? Provavelmente só sexta à noite, tá bom? Lá pelas 7, 8 horas da noite, ela vai ficar 48 horas disponível para vocês fazerem, tá, gente? A prova de curso de verão, ela não fica 5 dias igual a sua prova normal, tá? Ela fica 48 horas. Às vezes eu deixo para vocês fazerem até domingo. Eu acho que até domingo, né? Sexta, 7 horas Duas até 7 tentativas horas. também? Duas tentativas. Duas tentativas. Mas essa matéria de cálculo é bem facinha. Vocês vão conseguir tranquilamente fazer prova com ela. Professora, a senhora vai Aí, disponibilizar o link do vídeo que a senhora está gravando depois para nós? vou. Eu não disponibilizei porque a sala do AVA não estava aberta. Aí eu fiquei tentando lá com o pessoal para ver se a gente abria a sala e agora deu tudo certo. E aí eu vou disponibilizar os dois vídeos hoje. Vou postar o primeiro vídeo da aula de segunda e o da aula de hoje também, tá bom? E aí eu vou postar lá no grupo também os vídeos. Essa aula que eu dei aqui no PowerPoint, também vou colocar lá e vou colocar também. Aí sempre no final da aula tem a lista, tá? Tem atividade, mas eu vou colocar lá no AVA também, porque vocês precisam submeter essa atividade lá no AVA, tanto a 1, quanto a lista 1, quanto a lista 2. Aí, gente, é o seguinte, eu falei aqui no começo, não sei se o Caio e o Daniel ouviram. Se vocês tiverem dúvida na lista, vocês me mandam no privado, porque são muitos exercícios, então não dá para tirar uma aula para resolver todos, né?
porque os meios pela internet é um pouco difícil, mas eu vou auxiliar vocês de todas as formas. Se vocês quiserem, vocês fazem a lista, e aí a gente pode marcar um dia de aula online, ou eu posso gravar um exercício que vocês estiverem tendo dificuldade, mandar também pelo YouTube, um link do YouTube, eu posto lá e posto no aba também, mando no grupo, tá bom? Porque exercício, a gente tem que ser mais objetivo na aula online, porque vocês têm que chegar com a dúvida, porque senão a gente gasta muito tempo resolvendo uma coisa que às vezes é muito fácil. Às vezes só você quebrando uma cabeça ali rapidinho você consegue resolver. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, tentem fazer o exercício, me manda a foto que vocês não estão conseguindo, que aí eu passo as instruções para vocês, tá? Mais alguma dúvida? Então, pessoal, já que não tem nenhuma dúvida, então a aula de hoje é só isso mesmo. Boa noite para vocês. Qualquer coisa que vocês quiserem entrar em contato, pode mandar mensagem no celular, tá bom? Tá bom, então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau para vocês.